No Jardim do Éden, nós encontramos a revelação da fragilidade humana e da sua inclinação ao pecado. Fato é que o homem pecou e destituído estava da glória de Deus. Era necessário um sacrifício, era necessário todo um protocolo para que resgatasse este homem perdido, caído, inclinado ao pecado. Aí vem a questão: existe pecadinho, pecado e pecadão? Existe pecado relativo ou é apenas pecado? Simplesmente pecado. Vivemos num tempo em que as pessoas teologizam tudo, inclusive a sua fragilidade humana e inclinação ao pecado. Isto é bíblico, isto é real, isto faz parte do procedimento do plano divino para a salvação, ou é engodo de Satanás, para que você perca o seu acesso ao céu, para que você perca a sua chance de ser resgatado, de ser conduzido de volta a este aconchego da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Este e muitos outros assuntos nós trataremos na lição de hoje e você não pode perder, viu? Papel e caneta na mão, porque já vem instrução! E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Patrick Roberto, pastor titular aqui na Assembleia de Deus em Praia de Itaparica, Vila Velha, estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida e não esqueça de curtir, comentar e também clicar em todas as notificações para os próximos vídeos você ser notificado. Que Deus abençoe, uma boa aula em nome de Jesus. E a lição de hoje é a lição de número 2. Tema: a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Meu Deus! O nosso texto áureo está com base no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 20, que nos diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mais uma vez, texto áureo de Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. E a nossa verdade prática, olha aí, nossa verdade prática, segundo o nosso comentarista, diz o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Repetindo, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Glória a Deus. Nossa leitura bíblica em classe, importantíssima para você, principalmente que não tem a revista, em Romanos, capítulo de número 3, versículos de 9 ao 20. É a nossa leitura bíblica em classe que nos diz a palavra do Senhor. Veja aí, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides.
está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Palavra de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom voltarmos ao nosso estudo, não é? Mais um trimestre aí chegando, lição de número 2. E olha, pega aí papel e caneta na mão, porque já vem instrução, viu? A lição de hoje está poderosa. Para algumas pessoas, não é, existe uma certa dificuldade para poder abordar esse assunto por ser teológico, mais doutrinário, né? E usar alguns termos que não são muito usuais, não são comuns no púlpito e nem nas salas de aula de EBD. Por isso eu vou te dar algumas dicas. Então compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, pessoal da BBD, os irmãos da igreja, não é? Aqueles professores, quem sabe seu amigo, seu colega, um irmão aí da igreja que está tendo dificuldade de estudar essa lição, passe esse vídeo para ele, passe esse vídeo para ela, porque eu vou te ajudar. Eu vou te dar algumas dicas e você vai anotando para você poder ter um caminho na lição, para você não se complicar, não se perder e também não deixar aquela aula sem sentido na sua sala, ok? Combinado? Então vem comigo. Por isso que eu vou usar esse termo aqui, tá vendo? A lição aqui do lado vai facilitar bastante. Então olha só, o nosso tópico 1, ele tem por título, olha aí, ó, o ensino bíblico da natureza humana. Então, pecaminosa. A natureza humana e pecaminosa, ela tem um viés bíblico. Nós temos um viés bíblico para isso. O mundo criou, né, o espírito da Babilônia, nós já conhecemos, lição passada. Quem não assistiu, assista a lição de número 1, tá bom? Para você entender. Esse espírito da Babilônia, ele é contra todos os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Então a missão dele é deturpar, é embaçar, não é? Fazer com que as pessoas não conseguem enxergar a verdade contida na palavra. E uma das formas está também no ensino bíblico da natureza pecaminosa, que é uma deturpação, uma perda de sentido muito grande. A saber, veja comigo, vamos começar pela definição. A definição, dentre os termos para pecado contido na Bíblia, não é? Destacamos o substantivo hebraico ratá, né? Isso aqui, ó. Então se você puder, você faz isso lá no seu quadro, aí na sua sala, cria um destaque para isso aí, ó, cuja raiz significa errar o alvo. Então você vai mostrar para os seus alunos aí, né, que no Antigo Testamento o pecado ele tinha a ver com errar o alvo. Observe bem, Gênesis 4:7. Depois, ó, e o seu correspondente no grego, que já é no Novo Testamento, né? Ó, hamartia. Aí esse hamartia no grego, olha aí, ó, já possui outro sentido, mas que se encaixa com o sentido do Antigo Testamento. No Novo Testamento, veja comigo aí, ó, já tem conotação de um erro moral, tá vendo aí? Ó, de um erro moral. Então aqui já é um erro moral. No Antigo Testamento, errar o alvo, né? Gênesis 4:7 é uma referência para isso. Já em 2 Pedro 2:13, 14, já é um erro moral. Então errou um alvo moral, um padrão moral estabelecido pela palavra. Deu para entender? Então você trabalha aí, deixa destacado isso, errar alvo e erro moral. Então errar o alvo moral, olha só, encaixa certinho. Assim a Bíblia define pecado como, olha só, a transgressão da lei de Deus. Qual é a função do espírito da Babilônia? Fazer com que nós erremos o alvo que Deus estabeleceu para nós. Qual? Obedecermos a sua palavra e a sua lei.
Veja comigo aí, olha só, isso aqui é muito forte, viu? Olha aí, ó. Agora já está aqui, ó. Me acompanha aí. Ó, a palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Opa! Então, ó, né? Não apenas errar, mas como também acertar o alvo errado. Então, olha só, está falando sobre opções, hein? Vigia, marca essa aí, ó, opções. Errar e acertar o alvo, mas o alvo errado. Trata-se de rebelião, desobediência contra Deus e a sua palavra, 1 Samuel, né? Olha aí, 15, 22, 23. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo, né? Por isso que os 10 mandamentos se definem em duas, né? Em duas leis: ó, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando você não honra a Deus, automaticamente você também não ama o seu próximo ou não honra o seu próximo. Isso é muito forte, hein? Muito forte. E olha só, aí a gente vai observando. E por se omitir em fazer o bem, olha aí, também acaba procedendo de tal forma. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado, ó, o homem não regenerado, não transformado, liberto, não é? Olha só, o homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Jesus falou muito bem isso, está em João capítulo 3. Escute bem, essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Jesus Cristo. Não tem conversa, ok? Este pecado, esta vida no pecado, esse domínio pecaminoso, essa inclinação, ela só tem vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é importante a gente ter essa definição, ok? Vamos lá? Ó, o subtópico 2 aí, ó. A universalidade do pecado. Isso aqui é importante, hein? O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, né? Perfeito. Eclesiastes 7, 29. Nós lembramos, né? As dispensações, lembra? Dispensação da inocência. Pois é. Então, o ser humano, a gente entende que o ser humano ele foi criado em estado perfeito. Por isso que ele estava diante de Deus, convivia com o Senhor, olhava o Senhor, né, para o Senhor, olhos nos olhos, tinha aquela convivência todos os dias, encontrar com o mestre. Por quê? Porque não tinha pecado, era perfeito, né? E dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda rompeu toda a humanidade. Está em Gênesis 3, 9 ao 19. Então, a gente aprende o que aqui? Que por causa de Adão, né, o pecado adâmico, chamado adâmicos, aí você coloca aí pecado adâmico, mostra aí para sua turma, se quiser dar uma esticada no assunto, né, dando uma abertura maior, pode, aqui é mais um direcionamento para você não se perder no assunto. Então, olha só, o pecado adâmico, né, que é o pecado de Adão, trouxe para nós uma maldição, um peso, né? Que peso é esse? O rompimento do relacionamento do homem com Deus. Ó, o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, né? Romanos 5,12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmo 51,5. Então, o salmista deixou claro isso, né? Em pecado fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Então, tá claro isso. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos, tá vendo aí, ó? Todos os seres humanos, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Tá aqui, ó, né? Salmo 51,5. Portanto, o pecado não é passado adiante, né? Meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal, olha só, inerente à natureza humana. Isso aqui é importante, hein? Inerente à natureza humana. O que é isso aqui, pastor? Isso aí quer dizer que está dentro, está entranhado na natureza humana, tá? Não tem como tirar, tá? Ó, tá lá, tá aqui dentro, viu? Romanos 7, 14 ao 24. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3, 23 diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o 6, 23, nós já sabemos, né? Olha aí, ó. Apesar da corrompida, olha só, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana
pode ser eficazmente regenerada. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Então, eficazmente regenerada pela fé aonde? Em Cristo, ok? Em Cristo. Então, toda essa maldição alcançada por Adão, ou herdada por Adão, ela pode ser, regenerada. Nós podemos vencer toda maledicência, todo mal, toda mazela, toda herança pecaminosa, a herança adâmica, ela pode ser quebrada, ela pode ser reajustada, consertada em Cristo Jesus. Romanos 3, 24, 2 Coríntios 5, 17, ok? Então, nosso subtópico 3 já é corrupção total. Estamos falando sobre o pecado. Olha só. Corrupção total. Por quê? Desculpa. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Então, o pecado corrompe a mente, o comportamento, que é a moral, e o sentimento, a conexão ali com Deus, que é o espiritual da natureza humana. Deu para entender? Então você pode colocar, anota aí, a corrupção total. O que é corrupção total? É quando o homem, está corrompido na sua mente, no seu intelecto e coração, no seu comportamento, que envolve a moral, e automaticamente no seu espírito, na sua conexão espiritual, é péssima, não tem vida com Deus, ok? Romanos 3, 10 ao 18, revela um pouquinho isso, nesse aspecto. A inclinação para fazer o errado é resultado do pecado, esse pecado que está dentro de nós, entranhado ali, inerente. Por causa da queda, tá vendo aí, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas, todas as áreas. Nossos pensamentos e intenções do coração, nosso comportamento. Por quê? A nossa mente, o nosso coração, estando corrompido pelo pecado, automaticamente a boca fala do que o coração está cheio. Então, nosso comportamento já revela aí como o nosso estado de pecado está. Dominados pelo pecado, nos comportamos moralmente pecado. Então, a mente, o comportamento, que é a moral, e depois espiritual, que é a vida espiritual da pessoa que vive em pecado, sempre será uma vida ruim espiritualmente, ruim, tá? Muito ruim mesmo, é um perigo. A pessoa começa a se deleitar ou se inclinar para o pecado, é notório, a gente percebe no ato. Sua vida espiritual não cresce, não desenvolve, é terrível. Essa corrupção impede o homem, olha aí, de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Romanos 8, 7 e 8. Ele só pode ser liberto do pecado após o quê? O convencimento do Espírito. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, meu irmão. É o Espírito Santo que nos convence, tá vendo aí? Olha aí, Vamos pro outro lado aqui agora, olha aí, aqui, Vendo aí, João 16, 16, e tem mais, Tá vendo aí? Olha aí, que coisa linda isso aqui. Isso que é importante a gente dar uma olhadinha, né? Olha aí. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Então, acabou, não tem conversa. Ou Deus te ajuda ou então perece. Ou Deus nos ajuda ou então perecemos. Não tem conversa, ok? Ninguém consegue ser transformado. Tito 3, 5. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Romanos 2, 4. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer. Somente por meio da graça. A graça nós sabemos, Jesus, não tem outro caminho. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meu Deus, tremendo isso aí. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum... Olha aí, irmão, vou grifar isso aqui, hein? Dessa forma, tá vendo aí? Dessa forma, a libertação do homem, a libertação do pecado não convém ou não provém de nenhum esforço humano. Não adianta, irmão. Pecado só se resolve com o sangue de Jesus. Aleluia. Olha aí, dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano,
mas é gratuita, aleluia, e divinamente ofertada. Glória a Deus. Romanos 6:23 e Efésios 2:8, né? Sinopse aí, ó, do tópico 1. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido. Mas graças a Deus que pela graça somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que quando esse caminho do pecado é um caminho reto, não é? E que só tem uma forma de você voltar ao estágio original, é se regenerando, se transformando, se convertendo a Cristo, né? Se arrependendo, mudança de direção. Você está indo em direção à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aí, ó, se converte, se arrepende, muda de direção e volta ao estágio original, é o Éden, né? Que é a comunhão com Deus. Nesse trajeto, os homens sempre, que é hoje, né, pela lição, nós estamos chamando de espírito da Babilônia, impulsionados, influenciados pelo espírito da Babilônia, o que eles criam? Eles criam um atalho. Deu para entender? Um atalho. O caminho é assim, ó, o pecado é reto, né? Vamos colocar aqui, ó, o caminho do pecado é assim, ó, né? Está indo direto para a morte, para o inferno. Jesus Cristo vem, a pessoa se converte em Cristo, o sangue de Jesus transforma, e aí essa pessoa muda de direção e volta para o estágio original, que é o estágio de comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. De repente vem o espírito do engano, que é o espírito da Babilônia, né, que é tudo contra Deus, e no meio do caminho cria um atalho. Vou colocar assim para vocês entenderem, ó, aqui está o caminho. Aí ele pega e cria um atalho. Não, vem por aqui, que aqui vai vir mais fácil. Cria um atalho. E durante toda a história da humanidade, o espírito da Babilônia tem criado atalhos. Cuidado, escreva isso aí, cuidado com atalhos. Bíblia, relacionamento com Deus, palavra de Deus, não é? Revelação, sacrifício de Cristo, manifestação da graça, não tem atalhos, é um caminho só. A Bíblia diz que o caminho de Deus é reto, é perfeito, e a sua palavra tem poder. O caminho de Deus é reto, viu? É reto, é justo. Não tem curva nem atalhos. Os atalhos são enganosos, mentirosos e prejudiciais à nossa vida. E dentre muitos atalhos, que eu não tenho tempo aqui para, senão a aula fica muito extensiva, mas é só para dar um direcionamento para você na aula, para você também não se perder. Cuidado, hein? Pega aí o que Deus, né, vai colocar, o Espírito Santo vai colocar no seu coração, mas não se perde, não. Foco da lição aí. Existe, dentre muitos atalhos, né, enganosos, que tiram desse caminho reto da palavra, né, pecado, regeneração só em Cristo, mudança só em Cristo, perdão só em Cristo, mudança de vida só em Cristo, pecado, salvação, perdão, e somente em Jesus Cristo, não tem outro caminho, pelo sangue, não é, de Jesus. Aí criam-se atalhos durante toda a história da humanidade. Aí você pode usar sua criatividade, a revelação do Espírito Santo para sua vida. Você passa para os seus alunos aí os atalhos, né, que você lembrar, estudar aí. São muitos. Mas o comentarista se ateve às teologias modernas. Quais são elas? Aí entra nosso tópico 2, que são atalhos, né, tentando resolver aquilo que só Jesus pode resolver. E olha só o que o texto diz. Olha aí, ó, no comentário. Subponto 1, teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, em 1968, né, na Colômbia, e em Puebla, no México, olha aí, 1979. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói olha só, por meio de estruturas. Meu Deus, ó, essa tese defende que o pecado é algo que se constrói com estruturas opressoras. Tá vendo aí? Estruturas opressoras como, olha só, a pobreza, a injustiça, a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado
não se restringe ao aspecto espiritual. Meu Deus, que conversa, hein? Tá vendo aí? Agora você está começando a entender agora a lição? Ó, você entendeu, né? Que é para desconstruir o sacrifício de Cristo. Olha aí, ó. O espírito da Babilônia é terrível. Vamos lá, ó. Esse é o aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Sociais. Nós estudamos lá no tópico 1, né? Que ele é total, todas as áreas, na mente, no corpo, né? No social e no espiritual, que é o moral, né? O comportamento social e também na questão espiritual. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral, tá vendo aí? Ó, e passa a ser considerado no nível econômico e social. Olha só, meus irmãos, que conversa, hein? Que conversa. Grifa isso aí, dá um destaque nisso aí para que seus alunos possam entender. E você que é aluno, está estudando com a gente, você já está começando a entender aí a artimanha. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, né, para o pecado social, estrutural, olha aí, ó, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Tá vendo aí? Ó o atalho aí, ó o atalho aí, olha o atalho aí. Já muda a responsabilidade, tá vendo aí? E então, olha aí, olha só isso aqui é muito forte, hein? Isso aqui é muito forte, ó. Ó, isso aqui é muito forte. A mudança de ênfase, olha aí, ó. Do pecado original, natureza humana, para o pecado social estrutural, tá vendo aí? Enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Uau! Então deixa de se enfatizar, olha aí, ó, a causa para explorar os sintomas. Que aí a fonte fica escondida e fica só atalho, atalho, atalho. Não resolve a questão, lembrando, somente em Jesus. Aí criam-se atalhos, né? Subterfúgios, recursos, situações, entretenimentos, né? Distrações, mas a verdade mesmo não aparece, só engodo. Tá vendo aí? Tá entendendo agora como é que funciona o negócio? A partir daí, resolver as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado, irmão. Olha aí. Cadê Jesus? Cadê o sacrifício? Tá vendo? É só resolver a questão social, questão de ordem social, irmão. Vamos fazer ação social, vamos ser solidários, tá aí começando a entender, né? Pois bem, através das obras, das boas obras. Naturalmente, essa é a deturpação, uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Vocês perceberam agora, então? Viram aí? Entenderam, né? Agora vamos lá para o subtópico 2. Olha aí o subtópico 2. Olha aí. Vamos lá. Aí no subtópico 2, nós encontramos o quê? Veja aí comigo, ó. A teologia da libertação. Passamos pela social, né? Agora vem, lembra? Mais um atalho. Aquilo que o comentarista chama de teologias modernas, para você facilitar a compreensão dos seus alunos. Se você quiser, você pode usar os atalhos, tá? Faz um quadro aí, cria os atalhos, e aí você coloca a teologia da libertação. Olha a importância que tem esse assunto, essas teologias para os alunos, para os crentes ficarem de olhos atentos, ouvidos e coração preparado, porque tá forte isso aqui. São muitos atalhos, viu, contra a doutrina ortodoxa do pecado. Veja aí, teologia da libertação. A teologia da libertação tem a afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Meus irmãos, pensa bem, então a teologia da libertação, ela anda junto, a afinidade é andar junto, viu? Com as ideias socialistas de Karl Marx, ok? Essa teoria busca, entre aspas, tá vendo aí? Entre aspas, ó, isso aqui tem que dar ênfase para os irmãos aí, ó. Entre aspas, busca o quê? Libertar, entre aspas, o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Olha só.
Já não é do pecado, é da sociedade. Pegou, né? Olha aí. Misericórdia, irmão. Isso é atalho. Olha só, o espírito do engano é tenso. Temos que ficar alertas. Olha só, pressão da sociedade. Ela nasce na década de 1970, né? Década de 70, com Gustavo Gutierrez, né? Do Peru, e Leonardo Boff aqui no Brasil. Um grande escritor aí, né? Na sua linha, no seu contexto. Olha aí, para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas. Meu Deus! Como que você vai estudar a Bíblia e não vai centrar os seus... Olha só, irmãos, meu Deus do céu. Tá vendo aí? Olha só. Então, para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado. Tá vendo aí? Olha só, o atalho, ó. Já não é Jesus mais. Jesus sozinho já não é suficiente. Precisa de um atalho, precisa de um recurso a mais. Meu Deus. Tá vendo aí? Irmão, isso aqui é muito forte, muito forte. Viu? Passa pra turma aí, passa pro pessoal, porque isso aqui tá muito forte. Veja só, veja comigo. Olha só, deixa eu só ajeitar aqui. Aí, olha só. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas, olha só, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Eita! Olha só que conversa sem sentido, sem nexo. Já saiu totalmente do percurso natural. Tá vendo aí? Olha só, vou repetir, hein? Para eles, não é? Não precisa da doutrina bíblica, não precisa estar centrado em Cristo. Olha só, para libertar o homem do pecado, mas tem que focar em quê? Na indignação social e libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Tá vendo aí? Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, famosa transexualidade. Aí começa essa variação, né, essa flexibilidade doutrinária aí, esse depende, o famoso depende, anota isso aí para você passar para os irmãos aí. O depende, né, mais ou menos, não tem absolutismo, né, é variável, depende da situação, cada caso é um caso, olha aí, ó. Aí vem teologias de cunho emancipatório de gênero, que vem a transexualidade, né, de sexualidade, que trata sobre a homossexualidade, mais relevância, de raça, não é? Porque aí vem essas pautas que defendem isso e dizem que a Bíblia é de acordo, né? Que a Bíblia tem flexibilidade com esses assuntos. É bem delicado. Esta pauta é extremamente necessária para os dias de hoje. Vocês estão entendendo? Por isso que é importante criar o atalho aí para poder entender. É um atalho. Olha lá, aí nós vamos vendo, ó, uma de suas vertentes é a teologia da missão integral, chamada TMI, tá vendo aí? Teologia de missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã, olha só, observa aí no rodapé aí, ó, observa aí. Olha só o que tá aqui, ó. Opa, aqui, ó. Ó, aqui embaixo aqui, ó. Observa aí o que tá aqui embaixo. Olha só. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. Meu Deus! Aí vem, ó, as pautas sociais e progressistas, olha só, são disfarçadas, tá vendo aí? Tá vendo aí aqui em cima, ó? Ó, lá em cima. Tá vendo aí? São disfarçadas, olha só, pela roupagem de evangelho. Que lindo, hein? Que lindo! Pela roupagem de evangelho, tá vendo aí? Postas acima dos valores morais do reino de Deus. Misericórdia. Então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Meu Deus! Tá entendendo aí?
Sugestão: pega o Google ou o dicionário, né, no seu celular, no celular dos alunos, e coloca eles para poder definirem, trazerem a definição do dicionário. O que quer dizer esse termo aí, ó, inconformismo, criticismo e assistencialismo. E depois vai para os versículos bíblicos, ok? Muito forte isso aqui, hein? Muito forte. Viram o atalho? Tiraram do caminho, do trajeto original e já criaram vários subterfúgios, vários atalhos. Mostra esses atalhos para os seus alunos aí, professor. Você que é aluno, você está vendo como é que o mundo está? É o espírito da Babilônia, meu filho. É o espírito da Babilônia, minha filha, que está trazendo esse engano, embolando a cabeça do povo. Quem não tem Bíblia, quem não vem para a escola dominical, está se enrolando com esse povo. Subtópico 3, olha aí, o subtópico 3, olha aí, ó, aqui, ó, subtópico 3, né? Liberalismo teológico, olha aí, outro atalho, meu Jesus. Após a Reforma Protestante em 1517, né? Floresce o liberalismo teológico. Então, nós percebemos aí que após a Reforma Protestante, nós sabemos que teve Martim Lutero, mas tiveram muitos outros, Zwingli, John Hus, tantos outros que fizeram essa cadeia, né, de protestos, de renúncias e até de martírio para que Martim Lutero tivesse sucesso nas teses e os demais, tá bom? No protestantismo, na Reforma Protestante. Então, após todo esse processo para a Reforma Protestante, de 1517, floresce o liberalismo teológico. Aí entra, hein? Presta atenção. Onde a razão é colocada acima da revelação divina. Uau! Outro atalho. Outro atalho. Meu Deus! É muito... Rapaz, meu irmão, esta lição está tremenda. O Espírito Santo vai te inspirar e você vai trazer as revelações tremendas para os seus alunos em nome de Jesus. Olha só, outro atalho, outro atalho. E aí vem só, olha só, como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Uau! Tá vendo aí? Olha aí o espírito da Babilônia aí, ó, mais uma vez. Lembra na lição de número 1? Quem assistiu a lição de número 1 sabe. Quem não assistiu, depois você volta lá, assiste a lição número 1. Eu falo sobre o espírito da Babilônia, sobre a origem deste movimento, desse sentimento, desse espírito, né? Desse direcionamento babilônico, entre aspas, que é o do engano, do afronta a Deus, do contra Deus, né? Da desordem, que nasceu lá com Nimrod. Olha lá, e tudo tem base bíblica, viu? Vai lá no vídeo, lá na primeira aula, que você vai ver. E questiona, porque foi assim que Babel começou, não é? Babilônia começou assim, eles questionando por que Deus tinha destruído o mundo com água, seus pais, seus patrícios e tal, afrontando Deus. E aqui, outro atalho com o mesmo viés do espírito da Babilônia, tá vendo aí? Então, são questionados. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. Meu Deus! Mitológicos. As doutrinas da fé, olha aí, são reinterpretadas e ressignificadas. Meu Deus, isso é muito forte. Olha só, troca-se a mensagem da salvação de arrependimento. Olha só, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social. Pense grande, ei, sonhe grande. Você nasceu para vencer. Meus irmãos, olha aí, é rir para não chorar, não é? E os atalhos aí, né? Olha aí, a doutrina da fé são reinterpretadas, ressignificadas, tá vendo aí? Olha aí, a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados, mudança de caráter, são trocados por uma visão progressista que enfatiza a transformação social, pelo paradigma do marxismo. Lembra?
Marxismo. Você, né, está aí, ó, socialmente bem visto, bem quisto, aparecido, ser alguém, referência. Como é terra, 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 terra e céu, que nada. Inferno nem existe, irmão. Que é isso? Olha aí, ó. Tá vendo aí como é que funciona? Assim, o pecado, veja aqui, ó, assim, o pecado é relativizado. Relativo, isso é relativo. Isso é relativo. Olha o perigo aí, ó. O ecumenismo religioso é propagado, ó, e toda experiência espiritual é considerada válida. Então não há regra, irmão. O que importa é você crer em Deus. O que importa é você se sentir bem. O que importa é você. E aqui eu estou falando para crentes, amém, meus queridos? Assembleianos principalmente, né? E quem professa a fé pentecostal. Nós pentecostais que cremos nesta doutrina pentecostal e bíblica, nós sabemos que não tem esse relativismo, né? É sim, sim ou não, não, que passar disso é procedência maligna, como nós vemos aí o espírito do anticristo. Vocês estão entendendo agora esse movimento todo que está havendo no mundo? É o espírito do anticristo, é o espírito da Babilônia, o espírito do engano, para poder criar atalhos para as pessoas se perderem, se possível fosse, até os escolhidos, viu? Se perderiam. Meu Deus, seriam enganados. Olha aí, ó. O ideário da teologia liberal é a oposição. Ó, isso aqui é importante, hein? Olha aí, ó. O ideário, né, da teologia liberal é a oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Meu Deus. Cuidado com esse atalho, irmão. Perigoso, hein? Passa para os seus alunos isso aí, tá bom? Porque é muito importante para que a gente possa observar essa grande verdade. E olha, a sinopse do ponto do nosso tópico 2, veja aí, ó, a teologia do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Meu Deus. O nosso tópico 3 diz a normalização do pecado. Meu Deus. Ó, e aí? Diante de todos esses atalhos, né, que são modernos de hoje, qual a posição da igreja? Como que a igreja se posiciona diante de tantos ataques, de tantas investidas, né, do espírito da Babilônia dentro dessas teologias modernas? Aí vem dentro da normalização do pecado. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, ó, a crise ética e moral. Meu Deus, a gente precisa muito desta observação. Ó, em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética, ok? Denominam-se ética. Aí vamos lá, ó. Vamos chegar aqui, cadê? Aqui, isso. Deixa eu sair da frente aqui, não é? Para poder a gente acompanhar aqui o texto direitinho, bem bonitinho, isso aí. Pronto. Ó, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. A ética, não é? E a prática da ética acaba trazendo moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, gente. Romanos 12. Meu Deus. Então, ó, reflete, não é, o caráter cristão, pessoa que vive num padrão de obediência aos princípios bíblicos. Porém, o conceito deturpado e relativizado, veja aí, olha só, o pecado resulta em desvio e falha de caráter, porque a pessoa não tem um padrão, não tem uma linha, é relativo, né? Não tem limite, não tem padrão, não tem um caminho reto. Por isso que o caminho do Senhor é perfeito, é reto, a sua palavra tem poder. Porque esses cheios de atalho não tem, cada opção é uma opção, você não tem um padrão, e aí a pessoa acaba tendo uma falha absurda de caráter, como está em 2 Timóteo 3,5. Desse modo, ó, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. É o que está acontecendo hoje no mundo, não é? E é propósito do espírito da Babilônia, espírito do engano. Olha só, vamos lá, não é? E vai vindo, ó, dessa crise, olha só, dessa crise de integridade
e rompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas, tá vendo aí? Violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas, entre outros. É o que nós estamos vendo aí. Muitos pastores, não é? Pseudos pastores, mestres na palavra, tendo que atualizar a Bíblia por causa desta pauta aí, né? De algumas questões progressistas. E a gente percebe que Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meu irmão, se em 2000 anos a verdade é o que é pecado aqui é na China, no Japão, seja onde for, nunca mudou. Cristo é o mesmo. O sangue de Jesus é o mesmo. Vigiemos, pois, porque trabalhosos são esses tempos. Olha aí, outra questão. Então, ó, já entra outra questão, a imoralidade sexual. Tá vendo aí? Meu irmão, isso é muito forte. Olha aí. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Deu para entender? Então, como não tem mais uma linha tênue, uma linha reta, um padrão de pecado, começa a ter vários atalhos, várias opções, é relativo, né? Você entendeu por que o caminho e os atalhos? Então você não precisa mais só de Jesus e do sangue dele, da sua palavra. Você tem outros acessos, você tem, né? Você tem recursos para poder receber o perdão, para mudar de vida, entre aspas. E todo esse engano cria o quê? Cria isso aqui, ó. Cria imoralidade sexual. Porque a deturpação da doutrina do pecado, tá vendo aí? Favorece o avanço da imoralidade sexual, porque não tem limite, não é errado, né? É relativo. Cada um é dono do seu nariz, faz o que quer. Né? Assim que a Bíblia diz, não. Olha aí, ó, em defesa da liberdade, né? De decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Você dizer para jovem que tem que ser virgem, casar virgem, já é uma opressão, é um absurdo. A gente nem se ouve, né? Alguns lugares por aí não se ouve mais falar nisso, porque subentende-se que ninguém é virgem. Peraí, meu, ainda tem algumas moças, rapazes, que buscam o Senhor e que pagam o preço e querem viver esse novo de Deus. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero, tá vendo aí? Olha aí, ó, de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Meu irmão. É o que nós estamos vivendo hoje ou não? É o que a igreja está tendo que enfrentar hoje ou não? E somos sujeitos a penalidades por causa disso. Por quê? Porque a verdade não querem ouvi-la. Não querem ouvir a verdade. É o espírito do engano, o espírito da Babilônia imperando neste mundo globalizado e trazendo toda essa desconstrução para destruir o relacionamento do homem com Deus. Lembra do caminho? Para que ele não tenha volta, arrependimento, mudar de direção e volta para o Éden, para a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que é que ele se perca no caminho para nunca mais voltar, que é a perdição eterna. Livre e nos salve, em nome de Jesus, que Deus nos guarde. Terceiro, a dessacralização da vida. Está vendo aí, meus irmãos? As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina, é Deus que nos deu a vida, o fôlego da vida. Mas veja aí, olha aí o que está aqui, ó. Opa, aqui. Olha aí o que está aqui. Olha o que está no texto aí, ó. Por conseguinte, está vendo aí? A vida é inviolável e deve ser valorizada, segundo Pedro 3, 1 e 3. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado, Efésios 5, 29. Não obstante a vulgarização do pecado, fomenta, né, ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Um absurdo isso, mas é real. Veja aí, propala-se a autonomia incondicional sobre o corpo. Meu Deus,
sem as devidas limitações ética e moral. O corpo é seu, o problema é seu, você faz o que você quiser, é tempo de liberdade. Que liberdade é essa? Não, sua vida é um lixo, alguns tempos você não pode tratar de qualquer jeito, não. Tiram, né, o sagrado da vida, a mão divina, o Criador. A criatura agora não reflete mais o Criador, reflete a si mesma. Desde quando, irmão? Olha os atalhos. Cuidado com os atalhos, tá vendo? E todos esses enganos permeando em nosso meio. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer qualquer coisa e ninguém chamar atenção. Por quê? Porque assim o corpo, olha só, né? Porque a pessoa pensa, ela foi iludida com esse pensamento enganoso, e ela é dona de si mesma. Desde quando? O Covid veio aí, né? E outros mais vieram aí mostrando que ninguém é dono de ninguém, não é? Isso tudo para deturpar, para desconstruir princípios bíblicos e eternos. O que Paulo diz? Não sabeis vós que sois templo de Deus vivente, morada, que o vosso corpo é morada de Deus, é templo de Deus. Não é isso que ele diz para os irmãos que estavam em Corinto? Então nós precisamos entender esta verdade. O corpo, olha aí o que diz aí no finalzinho, vamos dar uma olhadinha? Olha aí, ó, do outro lado aí, tá vendo aí? Olha aí, ó. O corpo, coisa linda, olha aí, ó. O corpo, né? Assim o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. É assim. Quando tira Deus do centro e diz, não, eu sou o antropocentrismo, o homem no centro, eu sou o centro, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser e papapá, e vai seguindo. Não é assim não, meu irmão. E aí, o templo do Espírito é profanado. Esse de Coríntios 6,19, que Paulo diz, não sabeis vós que sois templo, que o vosso corpo é templo, é casa, é morada de Deus, é templo do Espírito Santo. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Que Deus nos guarde deste espírito, desta miséria, desta vida sem a graça de Deus. Olha o sinopse do tópico 3 aí, ó. Quando se normaliza o pecado sobre uma crise ética e moral, bem como, meu Deus, olha aí, ó, a dessacralização da vida. Misericórdia. Que Deus nos guarde, que Deus guarde a nossa geração deste tempo do fim, esse tempo perigoso, esse tempo trabalhoso. Que Deus nos dê um direcionamento. Que esta lição Deus te use aí poderosamente, meu irmão, minha irmã. Que Deus te use poderosamente para abençoar todos esses irmãos que estão debaixo da sua autoridade. E olha aí a nossa conclusão. Vamos para a conclusão? E chegou nossa conclusão. A relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízos da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Deu para entender? A relativização do pecado não retrata o padrão bíblico da fé cristã quando se retrata de doutrina do pecado. O pecado leva à morte, acabou. E o único que tem poder para vencer o pecado e nos dar uma nova vida é Jesus Cristo. E através do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Outra conversa é balela, outra conversa é anátema, é maldição, é mentira. E o que passa disso é engano, é espírito da Babilônia. Apesar de a igreja não ser, olha só, apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, porque o que dizem muitos aí é isso aí, né? Que a igreja não cumpre seu papel, que a igreja está sendo isso, aquilo, outro, tal. Não, a igreja tem seu papel sim, tá? Olha só, isso aqui é importante a gente ler, ó, não é? Olha só, não é? O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana, está dentro de nós. E é este pecado que nós lutamos contra, que nós trazemos o nome e o sangue de Jesus para transformar o pecador em um homem digno, pronto para glorificar o nome do Senhor.
porque sem a qual ninguém verá Deus. Não adianta. Sem Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, não tem exceção, ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Uma vez regenerado, olha aí, ó, uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Romanos 1,18, 1 Coríntios 13,6. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Glória a Deus. Aleluia. Posso orar por você, igreja militante? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e nos livre dessa influência do espírito do engano, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se esta aula abençoou você, te deu um direcionamento, tem servido de bênção para a sua vida, para a sua casa, sua família, sua igreja, sua turma, né, na EBD, você compartilhe, tenha liberdade de compartilhar para todos os seus contatos, todas as suas redes de relacionamentos, tá bom? Abençoe aí todas as pessoas que puderem para este alerta, porque o espírito do engano está por aí. O espírito da Babilônia está trazendo muitos atalhos, como nós aprendemos, mas o caminho do Senhor é reto e é perfeito, e na sua palavra tem poder. Que Deus nos guarde cada vez mais. Não esqueça de se inscrever, tá bom? Clicar no botão inscrever-se, depois clicar no sininho, todas as notificações, clica lá, depois clica no joinha, no gostei ou no like e compartilha com todos os seus contatos, porque esta aula vai abençoar e salvar muita gente, em nome de Jesus do engano. Pai, que a tua bênção repouse sobre a vida deste irmão e desta irmã, que estudou esta lição e que vai lecionar. Senhor, e todos aqueles que estão sendo vítimas do engano, que encontrem a tua verdade. O João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a ortodoxia da tua palavra, que a doutrina do pecado original, Senhor, aquela que o Senhor quis trazer para que o homem não se perdesse, mas encontrasse a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, seja presente em nossos púlpitos, em nossas redes sociais e em toda a nossa vida. E que nenhum engano e nenhuma teologia moderna e nenhum atalho enganoso do espírito do engano e da Babilônia atravesse o nosso caminho, mas que seja atropelado pelo peso da tua glória em nossas vidas. Em nome de Jesus, que orando e crendo, nós dizemos amém. Deus te abençoe. Até a próxima lição, em nome de Jesus. Fique na paz.